E o intelectual de direita voltou. Vamos agora partir para o artigo 149, linha A, tráfico de pessoas, que é um crime bem extenso. Tá aqui o mapa mental. Hoje eu fiz um mapa mental bem específico. Vou começar aqui pela classificação doutrinária. É um crime simples, né? Crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo e nem do sujeito passivo. É um crime formal de consumação antecipada de resultado contado. Crime formal por quê? Crime formal por quê? Porque para sua consumação basta que uma pessoa, ela agencie, alicie, recruta, transporte, transfere, compra, aloje ou acolhe. A consumação já se deu aí do crime. Crime de forma livre, né? Admite-se aí vários meios de execução. Aí pensa assim, em jogos vorazes, jogos mortais, albergue, esses jogos aí, ou esses filmes. Crime comissivo ou crime instantâneo, crime permanente, porque a sua consumação ela se prolonga do tempo, né? Mas tem que estar percebendo que o núcleo do tipo nas condutas de alojar e acolher vai ser crime permanente, tá? Aqui são crimes instantâneos, de consumação antecipada. Crime plurissubsistente, né? Fracionamento da conduta, intercrimes, conatos, conatos mesmo. Ele não vai responder na mesma proporção do crime consumado, não, tá? Tentativa. Sujeitativo, né? Crime comum, não se exige nenhuma qualidade específica. Sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa. Quando eu falo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, né? Você pode traficar um bebê recém-nascido que acabou de sair do útero da mãe, sim. Um idoso de 70 anos pode traficar ela. Consumação, como é um crime formal, a consumação se dá assim, no quê? Nas condutas de quê? Agenciar, né? Você, o cara é administrador de uma agência de tráfico, né? Aliciar alguma pessoa, recrutar mulheres para se prostituir na Europa, transportar, transferir, são as mesmas condutas, só que uma é a versa da outra, né? Comprar, você compra no mercado negro pessoas, né? A pessoa fez essas condutas aqui, o crime está consumado. Elemento subjetivo é o dolo, ou seja, quando eu tenho a intenção de quê? De agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher. Lembrando que esse núcleo do tipo aqui nas condutas de alojar ou acolher é crime permanente. Sua consumação ela se prolonga no tempo. Elemento subjetivo é o dolo, ou seja, não tem esse tráfico de pessoas culposa. E o consentimento do ofendido, se ele falar assim, eu quero ser traficado, vai excluir o crime? Não vai excluir aí o crime de tráfico de pessoas, não, tá? Se ele fala, me leva para a Europa, me trafica para tirar meu órgão, não vai excluir o crime, não. Objeto material é a conduta criminosa que a pessoa suporta, né? O que a lei protege é a liberdade da pessoa. Meios e modos de execução. Quais são os meios e modos de execução do tráfico de pessoas, lá previsto no artigo 149, linha A? Os meios e os modos de execução são o quê? Mediante grave ameaça, ela ameaça a pessoa, né? Ou violência, acho que eu até esqueci de botar. Violência, né? Coação, fraude ou abuso. Ctrl+C.
Isso aqui são os meios e modos de execução que esse crime aqui, que o sujeito ativo, ou seja, a pessoa que vai cometer a conduta criminosa, se utiliza aí, né, os meios e os modos, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, né, ele se vale dessas condutas aqui para traficar uma pessoa. Núcleo do tipo eu já expliquei, ó, os núcleos previstos lá no artigo 149, linha A, né, agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir e comprar. Comprar aí você pode, em tese, você liga para um agenciador, né, e fala que quer uma mulher de 20 anos, loiras, brancas. Qual é a finalidade? Um órgão, um rim? Pode ser também. Pele? Pode sim também. Para obtenção de lucros sexuais, botar ela no mercado sexual da prostituição? Também. Você transporta ela, você recruta ela, você engana ela mediante fraude, fala, ó, embora para a Europa para desfilar no desfile de moda, mas chegando lá você é posto em um cabaré, em algum lugar aí prostíbulo, você transporta ela, você transfere. O elemento subjetivo é o dolo, né? Quando a pessoa tem a intenção, consentimento da vítima, né? Não vai excluir o crime. Consumação, crime formal, né? Ou de consumação antecipada. Aqui é um crime instantâneo, tá bom? Essas condutas aqui de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir e comprar, crime formal. Aqui é crime permanente. A sua consumação se prolonga no tempo. Meios e modos de execução, né? Como é que o autor do crime vai se valer dessa conduta aqui? Mediante grave ameaça, ele ameaça a vítima, violência, coação, fraude, ele engana, né? Ele quer recrutar a pessoa para trabalhar em algum lugar, mas chega lá, ele quer obtenção de órgãos, né? Esse é o mapa mental. E a finalidade? Quais são as finalidades? Qual é a finalidade do tráfico de pessoas lá prevista no artigo 149, linha A? Finalidade, vamos agora partir aqui para o artigo 149, linha A. Eu expliquei o CAPT, né? Aqui estão os núcleos do tipo. Até aqui é crime instantâneo e daqui para frente é crime permanente. Aqui estão os meios e os modos de execução. Ele se fala de quê? De mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. E a finalidade? Qual que é a finalidade? Remover órgãos e tecido do corpo humano. Ou seja, uma pessoa ali, ela recruta uma pessoa aí com a finalidade de quê? Mediante violência ou grave ameaça ou fraude para remover um órgão dela, um tecido, parte dos corpos. Aí nós temos o seguinte questionamento. E se ele recruta essa pessoa com a finalidade de remover um órgão? Ele vai responder que em concurso por crime de tráfico de pessoas e lesão corporal grave ou gravíssima? Não. Vai depender do caso. Como é um crime formal, né, a consumação dele se dá na conduta de quê? De agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar. Entendeu? Se ele remove um rim, a lesão corporal tem visto que a debilidade da função, a função de um rim, nós temos dois rins, né? Vamos supor que ele agencia com a finalidade de remover um órgão, ele remove o órgão e a polícia vai e chega bem na hora. Qual o crime? Ele vai responder em concurso? Sim, tráfico de pessoas, porque é um crime formal, de consumação antecipada. E por lesão corporal, porque removeu um órgão aí, né, lesão corporal grávida, tendo vista a debilidade da função, qual a função? Rim. E se a pessoa vem morrer? Se ela morre, ela vai responder em concurso por tráfico de pessoas, lesão corporal seguida de morte, ou homicídio? Creio que vai responder aí por homicídio, porque é o crime mais grave, absolve menos grave, né? Outra finalidade, né? Se ele utiliza-se um agenciador aí, ele mediante fraude,
ou ameaça, né? Recruta uma pessoa aí para a finalidade de obtenção de trabalho, condições análogas de escravo, ele vai responder em concurso? Sim, também. Crime formal de consumação antecipada, basta ele agenciar. Fazer uma dessas condutas aqui, ó, o crime já está consumado. Ele recrutou, ele aliciou ou agenciou pessoas aí para submetê-las a trabalho de condições análogas de escravos lá no artigo 148, que eu expliquei na aula passada, olha lá, no vídeo anterior. Ele vai responder em concurso por qual crime? Tráfico de pessoas e condições análogas de escravo. Outra finalidade, né? Submetê-los a qualquer tipo de servidão. Que servidão, né? Vamos supor que eu alicio, né? Eu recruto uma pessoa para me servir. Né? Vamos supor que ela é minha empregada e ganha R$200 por mês para me servir. É servidão, tá? Isso aqui. Outra finalidade do tráfico de pessoas, adoção ilegal, ou exploração sexual no exterior, recruta aí mulheres aí, né, mediante o quê? Mediante fraude. Né? Fala, não, vocês vão ser modelos em algum lugar aí, em qualquer estado desse Brasil, ou fora, na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas na verdade aí a finalidade nada mais é do que exploração sexual. Qual é a pena? 4 a 8 anos, né? Pega um semiaberto e multa também. Transação penal, suicídio processual, não cabe não. Pena 4, né? Quais são os tipos de regimes que nós temos? De 2 a 4 aberto, de 4 a 8 semiaberto, de 8 para frente regime fechado. Aqui também nós temos aqui pena aumentada de 1/3 até a metade. Se o crime for cometido por funcionário público, no exercício das suas funções ou pretexto de exercê-lo, né? Se o crime for cometido contra a criança, né? 12 anos incompletos, adolescente de 12 até 18 anos incompletos, ou pessoa idosa, ou deficiente, assim, que aumenta-se a pena, qualifica. Aí temos o agente se prevalece de relações de parentesco, né? Doméstico, coabitação, hospitalidade, dependências econômicas, autoridade, superioridade hierárquica. Se a vítima do tráfico de pessoas foi retirada do território nacional, qualifica o crime. Aqui no parágrafo 2º nós temos o tráfico de pessoas privilegiadas, né? A pessoa é reduzida de 2 a 2/3 se o agente for primário e não ingressar em coalição com aqui. Se ele for primário, o autor do crime, né? Crime comum não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, ou seja, quem vai efetuar a conduta criminosa. Se ele for primário e não integrar nenhuma organização criminosa, né? A pena é reduzida, né? Creio que é isso. Creio que o crime de artigo 149, linha A, é de fácil entendimento. Temos que perceber que ele é um crime formal de consumação antecipada, ou seja, a sua consumação se dá quando? Na conduta de agenciar, ou seja, administrador, aliciar, recrutar mulheres aí, transportar, transferir, comprar, alojar, né? Acolher pessoas. O crime já está consumado. Qual é o meio que ele tinha? O meio de execução desse crime? Mediante grave ameaça, ou então violência, ou coação, fraude ou abuso. Qual é a finalidade desse tráfico de pessoas? Finalidade. Qual é a finalidade? Remover órgãos, tecidos ou parte do corpo, né? Aí tem aquele porém. Agenciou para remover órgãos e tecidos do corpo, tráfico de pessoas. Agenciou, né, para obtenção de remover órgãos do corpo, né? Vamos supor que ele tira um rim, vai responder em concurso. Caso a polícia pegue ele ali, né, depois que ter removido ali o órgão, a polícia chega, depois de uma grande investigação criminal, né, depois que ele tirou o rim, está ali,
vai responder em concurso, né? Ou então submeter a trabalho de condições análogas de escravo. Ele vai responder em concurso? Vai. Por qual crime? Tráfico de pessoas e condições análogas de escravo, né? De escravo. Que eu expliquei no vídeo anterior, que é o que? Um crime de plágio. Qual é o plágio? Plágio da escravidão. É semelhante à escravidão. Servidão. Eu agencio, alicio, eu recruto uma pessoa para o quê? Para me servir. Servidão eterna. Okay? Vai ganhar só R$100 por mês para estar me servindo alguma coisa aí. Adoção ilegal ou exploração sexual aqui no interior e exterior, fora do Brasil, a finalidade. Ele agencia, ele alicia, ele recruta. Crime formal, consumação antecipada. Aqui nas condutas de alojar ou acolher a pessoa é crime permanente. A sua consumação ela se prolonga no tempo. Na conduta de alojar, né, ele acolhe a pessoa dentro de uma casa e na de acolher ele recebe alguma pessoa. Aí pena de 8 a 8 anos, pena aumentada de 1/3 a metade. Isso aqui são as formas qualificadas e aqui é a forma privilegiada que esse crime aí ele pode ocorrer. Bom, eu acho que está de fácil entendimento. Crime de tráfico de pessoas, 149. Classificação doutrinária. Crime simples, crime comum, não se exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime não, tá? Basta, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime formal, de consumação antecipada ou de resultado contrário, sim, nas condutas de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir e comprar. Se consuma nessa conduta aqui, ó. Crime instantâneo também, né? Crime de forma livre, jogos mortais, jogos vorazes, crime comissivo, crime instantâneo nessas condutas aqui. Ó. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir e comprar. Crime permanente também é um crime permanente nas condutas no núcleo do tipo previsto lá no caput do artigo 149, linha A, de alojar ou acolher. Ele acolhe uma pessoa dentro da casa, ou ele aloja uma pessoa dentro da casa, ou ele acolhe, né? Ele recebe alguma pessoa. Crime puro subsistente, sim, né? Fracionamento da conduta, intercrimes, conatos, é possível. Ele não vai aí responder na mesma proporção do crime consumado, não. Não deixa de ser uma causa de diminuição de pena, não. Tá? Tentativa, Bruno, me dá um exemplo aí de tentativa. Vamos supor aí que a polícia, por meio de uma investigação detalhada, aí, pega trocas de mensagem aí de um agenciador, ou seja, um administrador aí de tráfico de pessoas, intercepta ele aí, quando ele for cometer o crime, ele vai responder por tentativa, né? Crime puro subsistente, aliciar, objeto material é a pessoa que suporta a conduta criminosa e a liberdade da pessoa humana. Então é isso aqui basicamente é o mapa mental hoje do tráfico de pessoas. Também é um crime aí de fácil entendimento. Eu não vejo nenhuma dificuldade de compreensão desse crime não. Tá? Eu não sei de onde que as pessoas tiram que eu articulo, estruturo, crio, remonto o crime na cabeça de alguém, não. Ah, fica brincando com os crimes, Acho que a pessoa está achando é bonito, tá brincando com o crime. Então é isso aí, ó. Tráfico de pessoas, artigo 149. Crime comissivo, né? Instantâneo, crime permanente, crime puro subsistente, né? Consentimento do ofendido aí não vai excluir o crime, o sujeito ativo ele vai responder por tráfico de pessoa, mesmo que a pessoa ela consentir, tá? Ela fala, não, eu quero que você me trafique. Qual é a finalidade? Eu não sei, qual é a finalidade lá do parágrafo 1º.
Mas tem que fazer essas finalidades? Não, basta o quê? Esses núcleos do tipo aqui, ó. Agenciou, aliciou, recrutou, alojou ou acolheu, o crime está consumado. Crime formal. Consumação antecipada. Mediante o quê? Os meios e os modos de execução. Mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. Qual é a finalidade? Aqui estão as finalidades. Ó. Remover órgão, tecido, parte do corpo humano. No agenciador aí, alguém liga para um agenciador aí de tráfico de pessoas e dá uma característica que uma pessoa quer. Né? Ou seja, o que? Qualquer pessoa aí. Né? Quando eu falo assim, qualquer pessoa, sujeito passivo, né? Pode ser uma criança, né? Um bebê recém-nascido, né? Liga para esse agenciador de tráfico de pessoas, ó, eu quero aquela criança lá. Ela tem que ser branca, ela tem que ser loira, ela tem que ser não ter 1 ano de idade. Né? Tráfico de pessoas é assim, né? É um mercado lucrativo. Tá? Mercado lucrativo mesmo. O porquê que é um mercado lucrativo? Né? Porque muitas pessoas querem órgãos da pessoa. Né? São muito valiosos no mercado negro. Os órgãos. O que acontece? Muitos burgueses, né, eles compram, eles ligam para esse traficante de pessoas e dão umas características ali de uma pessoa saudável, né? Para quê? Obtenção de algum órgão, coração, pulmão, rim. Fazer um transplante. Isso acontece muito, sabe em quê? Quem está na fila de transplante aí? Pessoa aí que é rica, milionária, né, trilionária. Liga aí para um agenciador aí de tráfico de pessoas, né? Que é uma pessoa que tem um rim bom, né, um coração bom. Vai lá, eles mediante aí ameaça, né, grave ameaça. Qual é a finalidade? Remover um órgão, ou tecido, parte do corpo humano. Acontece muito. Tem um documentário, acho que na Netflix, sobre tráfico de pessoas. Questão internacional. Complicado. Obtenção também, né? E agencia para quê? Para exploração sexual. Aqui no Brasil ou fora do Brasil. Submetê-lo a qualquer tipo de servidão eterna. Trabalho a condições análogas de escravo. Vamos supor que eu recruto aí baianos aí, ou cearenses aí para trabalhar em condições análogas de escravo. Aqui eu vou responder em concurso. Tráfico de pessoas e condições análogas de escravo, que é um plágio do crime de escravidão. Então é isso. Eu falei rápido durante 23 minutos. Para mim é um crime também de fácil entendimento. E só tem uma coisa para dizer para vocês. Fui!